Bom dia a todos e a todas. Eu queria inicialmente agradecer o convite ao meu querido amigo Dr. Paulo e parabenizá-lo por estar sempre realizando grandes eventos. Deixo aqui também meu cumprimento ao professor Adilson, que infelizmente teve compromisso, mas ele está sempre presente dirigindo todas as comissões. Cumprimento toda a mesa aqui, doutora Adriana, doutor Ketz pela brilhante palestra e doutora Marcela Paiva. Bom, como a temática do nosso evento é desafios sobre o compliance, eu busquei algumas questões que focassem exatamente em algumas falhas de sistemas que a gente verifica. A minha formação, além de advogado, eu me dediquei a estudo de auditoria. Então, há alguns anos já realizo auditorias na área de compliance, anti-suborno, fui membro da equipe que elaborou a ISO 37001, que é a principal norma anti-suborno internacional, a 19600, que é a principal norma anticorrupção. Fiz parte da elaboração da Lei 12846 e eu fiquei, a partir disso, a gente viu na prática algumas falhas de sistemas de compliance e de anti-suborno, que são duas coisas totalmente diferentes. Então, eu procurei, na nossa participação aqui, tentar desmistificar algumas coisas e colocar isso para todos os senhores. Recentemente, eu queria registrar aqui que eu tive a grande honra de tomar posse agora em fevereiro desse ano, como vice-presidente do Instituto Europeu de Compliance, o Ethical and Compliance International Institute, que tem exatamente a função, um instituto de referência na Europa, a função de propagar a cultura do compliance, a pesquisa. São um dos poucos grupos de pesquisa em compliance anti-suborno registrado pela 3M e a CAPES no mundo inteiro. Então, a gente tem pesquisado muito, inclusive, sobre a cultura de paz do compliance. Mas, focando no âmbito da cooperativa, o que nós podemos dizer que nós vivemos hoje? Só para fazer uma breve introdução. Nós podemos dizer que vivemos hoje na era do compliance. O século XXI é a era do compliance. E o que acontece? A integridade ela acabou sendo o norte por escândalos de corrupção que ocorreram em todo o mundo. O Brasil não tem essa particularidade, infelizmente, mas o fato é que o compliance não é somente uma norma anticorrupção. Essa é a primeira desmistificação que a gente vai fazer aqui. Todo mundo diz, mas é a lei anticorrupção, é uma norma anticorrupção, mas o compliance é muito mais do que isso. O compliance ele não é somente jurídico. Ele é muito mais do que isso, ele é um sistema de gestão. E essa foi a nossa preocupação, editar as normas internacionais. Então, das duas, uma. Nós vivemos hoje nessa era, ou quando o vento das mudanças ele sopra, enquanto uns constroem abrigo, outros constroem moinhos. Então, parabenizo o sistema cooperativo por ter construído um moinho e se adequar a essas normas. Eu já, desde 2016, atuo nesse segmento cooperativo, conheço muito bem como funciona esse sistema. Então, compliance é muito mais do que cumprir leis, porque quem é da área jurídica sabe que seria absolutamente desnecessário criar um instituto para dizer que as leis devem ser cumpridas. O primeiro período da faculdade, todos sabem que a ninguém é lícito alegar o descumprimento das normas. Então, o compliance é óbvio que não é um sistema jurídico. Ele atua em 3 segmentos. E isso quem diz é a norma internacional, não sou eu que estou dizendo. Isso está bem claro no fluxograma das normas internacionais. Envolve governança, risk assessment e o compliance lato sensu. O compliance lato sensu engloba normas anticorrupção e antissuborno, mas, sobretudo, além de normas no contexto da normatização jurídica, a normalização, que é uma diferença no âmbito internacional. Volto a dizer, o Brasil importa modelos internacionais e adapta, mas quando uma auditoria de certificação vai verificar os gaps, destaca e verifica uma série de falhas. E essas falhas que eu vou tentar trazer aqui para todos com uma modesta contribuição. Então, quando a gente fala em compliance, nós temos 3 grandes segmentos. O segmento da administração pública direta, administração indireta e iniciativa privada. Nós estamos falando aqui da iniciativa privada. Agora, o que dentro da iniciativa privada há de relevante para o sistema cooperativo? Ele tem 2 elementos de complexidade em relação ao compliance, além de tudo que se tem, que é um mercado com regulação externa, que é um risco externo que não depende do sistema cooperativo, e isso tem que ser monitorado
pelas áreas de compliance e gerenciamento de risco, e o objeto financeiro, que é a matéria-prima da corrupção e do suborno. O dinheiro é a matéria-prima da corrupção e do suborno. Então, esses dois elementos atribuem ainda mais responsabilidade ao sistema financeiro, entre os quais se inclui o sistema cooperativo. E isso deve ser observado, porque já coloca as entidades numa área de risco média-alta, de cara no sistema COSO. Então, você tem as linhas de defesa, o Toquedes colocou aqui, essa é a linha padrão que se segue, mas óbvio que ela costuma ser adaptada, e eu coloquei apenas para a gente mostrar a segunda linha de defesa, para a gente mostrar alguns conflitos de interesses que são colocados dentro do sistema de gestão que geram não conformidades, e essas não conformidades são falhas do sistema. E o compliance, enquanto sistema, essa é a definição de compliance: sistema de gestão de compliance e sistema de gestão de suborno. No Brasil, a corrupção e o suborno não há distinção, porque o suborno não é crime, a corrupção é. Mas como as normas não são somente normas anticorrupção e sequer são somente normas, há que se fazer essa distinção na concepção internacional. Rapidamente, suborno envolve iniciativa privada apenas, corrupção quando envolve agente público. E isso é relevante porque se faz todo um sistema de compliance e se esquece o sistema de suborno. Ou seja, há uma vulnerabilidade daquela instituição. Bom, particularidade das cooperativas: houve uma resolução relativamente recente que sofreu revogações, foi colocado inclusive no slide do Dr. Ketz, mas o mercado regulado exige isso, olha lá. A resolução do Banco Central que determinou, inclusive houve a prorrogação, eu estava dando uma palestra até no Sicredi sobre isso, e disse na primeira parte do evento, daqui a pouco esse mercado será regulado. Na semana seguinte saiu a resolução do Banco Central determinando essa regulação, essa implantação desse sistema. Adoção de ferramentas de controle e boas práticas e a responsabilidade do Conselho de Administração. E, no caso dos bancos, a gente está falando da instituição financeira de um modo geral, e das Assembleias Gerais, do Comitê de Auditoria, do Comitê Fiscal, do Conselho Fiscal, enfim, como for a estruturação desse sistema. Eu vou focar mais na parte das falhas, que é o nosso compromisso em função do nosso tempo. Emissão de relatório anual, com o resultado das atividades, etc. O que importa ao final de tudo, que se deve ter é o teste e a avaliação da aderência dentro do arcabouço legal e dentro de toda a normalização nacional daquele sistema regulado e da normatização internacional, se esta cooperativa também praticar atos ou relações jurídicas internacionais. O ideal é que se tenha uma auditoria externa independente uma vez por ano, mas uma auditoria de compliance anti-suborno, não uma auditoria operacional. A auditoria, essa é uma das falhas do sistema. A auditoria operacional é para avaliar o risco da atividade operacional do departamento, ou do setor, ou do próprio mercado, onde se inclui aquele sistema, no caso, sistema cooperativo. Mas tem que se fazer uma auditoria de compliance anti-suborno. E aí eu elenquei as principais falhas e é sobre isso que a gente vai falar aqui com vocês. A primeira falha é a falta de conhecimento da dinâmica do modelo pela alta gestão, que é onde tudo começa. Onde tudo começa é a política de compliance. E isso é da alta administração para baixo. Ninguém inicia um programa, um sistema de gestão de compliance sem que a alta administração dê autorização e participe efetivamente. Uma das falhas do sistema é exatamente todo o gerenciamento de risco de compliance e de suborno, né? Eu não vou ficar repetindo compliance e suborno, estou going falar compliance e leia-se anti-suborno. A primeira falha o anti-suborno é esquecido completamente, não se tem a citação do anti-suborno. Segunda falha, a alta administração não tem gerenciamento da planilha de risco dos departamentos sobre os segmentos de compliance e anti-suborno. Dá apenas visto, dá apenas ciência, mas não interage no gerenciamento de risco. E o sistema exige que haja esse feedback. O sistema exige que haja o retorno da alta administração nas ações corretivas quando identificadas falhas no sistema. E isso normalmente não se vê.
existe a comunicação à alta administração, existem evidências disso, mas não há a interatividade da alta administração com a política de compliance antissuborno. E esse é o principal documento. E outra coisa, em 2 horas de auditoria a gente verifica rapidamente, mais rapidamente, se você tem um sistema no papel ou você tem um sistema funcionando. Porque a norma exige, não é uma suposição, é uma exigência normativa de que o sistema seja efetivo. Isso está escrito expressamente na norma, efetivo. E essa efetividade significa ter evidências concretas de que o sistema roda de maneira correta. Mas como você vê isso? Simples, é só você verificar a integração entre os departamentos e se tudo que está no papel acontece na prática. Porque o que se vê com muita frequência, e eu coloquei alguns dados estatísticos, só para vocês terem ideia do que eu estou falando, para não achar que é minha opinião. Tudo bem, estou trazendo dados empíricos de vivência da auditoria, mas também estou trazendo dados estatísticos, até porque as auditorias são sigilosas, a gente não pode falar em que empresas foram feitas. Mas posso garantir a vocês que foram várias. Já me dedico a isso há 8 anos e recentemente eu fiz o último estágio de auditoria com a certificação na Itália, autorizado a auditar na União Europeia. Então, a gente verifica isso, empresas brasileiras e estrangeiras. Isso não é uma particularidade do Brasil, não, mas o Brasil também é quem do que deveria estar, mas está avançando muito na absorção dessa cultura. Segundo ponto, essas áreas são áreas sensíveis e importantíssimas, que é a área de controle, riscos, compliance, auditoria interna. Rapidamente, qual é a diferença entre controle e auditoria? O controle interno, ele atua para e passo com a máquina, e a auditoria audita pretérito, ou seja, o que foi feito. E o compliance monitora tudo isso. Não é um super-homem ou uma super-mulher que está acima do bem e do mal. E essa é uma das falhas do sistema, é colocar, normalmente, assumindo o setor de compliance, o chefe do jurídico, o chefe do controle interno, o chefe do gerenciamento de risco, o chefe de um departamento similar. E isso, inclusive, foi feito no Estado do Rio de Janeiro e, em conversa com o governador do Estado, não se pode criar uma supercontroladoria, porque falha no sistema de gestão. Nós criamos o sistema, a Secretaria de Integridade do Governo do Estado de Santa Catarina. E isso é para iniciativa pública e privada, então o que eu estou falando aqui serve também para as cooperativas. Então, essa acumulação de cargo, embora não haja vedação legal, porque a norma não é jurídica, não é uma norma propriamente jurídica, mas há um conflito de interesse que gera uma não conformidade. Porque se o sistema é integrado, como é que o chefe do jurídico pode controlar ele mesmo? Posso dar um exemplo aqui do Estado do Rio de Janeiro, 11 conselheiros do Tribunal de Contas presos porque controlavam ilegalmente no exercício do seu controle. Então a questão é quem controla quem controla. E depois, quem controla quem controla quem controla. Isso não vai acabar nunca. O sistema de gestão ele existe exatamente para isso, para criar duplos filtros minimamente, ou o double check. Então há um conflito de interesse nessas áreas, é comum ver atividades sobrepostas, duplicidade de avaliação, na execução do controle, entre outras áreas. Ou seja, está no papel, mas não funciona. Isso é rápido de se ver. O papel, ele aceita tudo. Agora, e na prática? Na prática, muitas vezes não funciona. E uma pergunta que me fazem, eu acho que é interessante, e aí já faço uma propaganda aqui da escola do IAB, nós estamos lançando um curso básico de compliance, que inicia agora em abril, e eu tenho a honra de participar na diretoria com o Dr. Paulo e a doutora Ângela. Nós lançamos um curso de compliance, entre outros cursos. Eu mesmo ministraria esse curso com preços bem módicos por conta que é feito pelo próprio Instituto. Mas é comum a gente ver atividades sobrepostas. Por quê? Porque o papel aceita tudo. E isso é uma falha do sistema. Aí a pergunta que me fazem é, mas Cláudio, o sistema de gestão de compliance anticorrupção, de compliance antissuborno, ele impede a corrupção e o suborno? E eu vou responder categoricamente, não. E aí todos se espantam. Mas como cria-se um sistema que visa impedir e não impede? Aí que está a falha. Ele não visa impedir. Porque a doutora Marcela vai falar sobre gerenciamento de risco. Não existe risco zero, pessoal. Risco zero não existe. Se alguém quiser praticar uma atividade isolada,
vai fazer. O que pode acontecer é falhas no sistema. Então, o que se busca com o sistema de gestão de compliance e anti-suborno é evitar todas essas falhas, evitar todos esses gaps. Porque se isso acontecer, é uma atividade isolada e ela é minimizada ao máximo, mas não extinta. Vou dar um exemplo rápido, estou preocupado com a hora, mas vou dar um exemplo rápido. As pessoas se espantam quando eu dou esse exemplo. Vou bater aqui porque é um exemplo. Mas qual a probabilidade de, estamos perto do aeroporto Santos Dumont, de um avião entrar aqui e explodir o auditório do IAD? Existe essa possibilidade? Existe? Muito baixa, mas existe. Se existe, isso é um risco. O que você tem que fazer é gerenciar o risco, mas o Risk Assessment é apenas uma das bases, um dos segmentos do programa de compliance, ou do sistema de gestão, um dos segmentos. Então, os sistemas são governança, Risk Assessment e compliance lato sensu, ok? Bom, inexistência de um processo estruturado e coordenado de gerenciamento dos riscos corporativos, contar com uma matriz de risco ou inventários e não gerenciar esses riscos. Ambiente interno enfraquecido, políticas e procedimentos desatualizados, não atenção ao processo de gestão de competências. Gerir competências é criar dificuldades para o ato ilícito, ou ato ilegal, ou imoral, e não criar burocracias, porque você não pode engessar a atividade operacional da organização. A ausência de gap análise por uma auditoria externa. Essas são as principais falhas que a gente verifica na prática. Então, o principal risco aí é a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, a responsabilidade dos administradores, perda da credibilidade e prejuízo financeiro, que para o sistema cooperativo financeiro é a mola mestra do sistema. Se perder a confiabilidade, perde a sua atividade operacional e acabou. E perda de contratos públicos e contratos privados. Essa aqui é o nível de maturidade. Vocês rapidamente, tá, doutora Adriana? Olha só, nós estamos no Brasil apenas nos 4%, o restante está abaixo. Ou seja, 96% está de médio alto para baixo. O ideal é alto. E aqui, aumento do interesse. Então, como eu disse, dados estatísticos representam que o Brasil está aquém do que deveria, mas há uma evolução absurdamente significativa de 2015 para 2018 em termos de implantação dessas políticas em todos os segmentos, e aqui o Dr. Kedson mostrou que o sistema cooperativo é um desses segmentos. E termino aí com a divulgação da nossa obra sobre compliance e boa governança, editada aí pela Juruá, com a FGV Rio. Tá? Desculpa a correria, mas é muito assunto para a gente falar 20 minutos. Obrigado aí pela presença de todos. Conseguiu.